Fala galera do YouTube, beleza? Então, professor Gustavo Leal aí, vamos ver agora integrais, tá bom? Vou falar aí um pouco sobre cada uma das etapas aí das integrais que são bastante relevantes aí para a nossa disciplina de equações diferenciais, beleza? Hoje, então, a gente vai ver a revisão de integrais e já na semana que vem, se tudo der certo, iremos iniciar a matéria de equações diferenciais, beleza? Então, vamos comigo. Opa, então, vamos iniciar aqui, né, galera? Aqui eu já deixei a tabela das integrais para vocês, tá bom? Já coloquei a tabelinha para vocês, o que vocês precisam saber de imediato, né? A, o resultado de cada uma das derivadas. E derivar de integrais, eu sempre confundo às vezes aqui. Integral é o inverso da derivada, né? Por exemplo, se você derivou um termo e depois quer saber a integral daquele termo, a integral daquele termo é o início daquela derivada, né? Da derivada daquele mesmo termo. Por exemplo, igual eu coloquei nesse círculo aí para vocês, né? Coloquei no círculo. Tem o seno, temos o seno. Se eu vier para cá, ó, eu vou derivar. Então, a derivada do seno é cosseno. Se eu vier para cá, eu vou integrar. Então, integral do seno positivo é o cosseno negativo. Integral do cosseno negativo é o seno negativo. Integral do seno negativo é o cosseno negativo. Isso aqui, essa colinha ela é bem produtiva aí, certo? Para vocês é, é, decorarem, né? E é isso. Aí tem a tabelinha aqui também. Nessa tabela nós temos integral de qualquer constante vezes a função é a constante, ou seja, tá vendo que a constante você não mexe, né? Tá até aqui na propriedade da integral. Integral da constante vezes função dx. A constante ela sai para fora da integral e a gente integra só a função. Beleza? Vamos para aí, né? Alguns exemplos sobre integrais. Para que serve a integral? Na maioria das vezes, a integral ela é aplicada, né, para definirmos áreas de sólidos não perfeitos, né? Ela, na maioria das vezes, é para isso. E também em equações diferenciais, que é onde nós vamos trabalhar, a integral ela será aplicada para nós identificarmos taxa de crescimento ou decrescimento de algum produto, de bactérias, enfim, de mortalidade, né, aumento populacional, diminuição populacional, entendeu? Integral, ela vai ajudar a gente nessa matéria, nesse quesito, beleza? Então vamos lá então. Resolva as integrais a seguir, né? Letra A aí, ó, integral de 5x à quarta, né? Integral de 5x à quarta menos 6x mais 12. Então a gente tem que integrar esse carinha aí, certo? Como é que a gente integra? É o seguinte, ó. Como temos uma soma ali e uma subtração, é a mesma coisa, a mesma ideia da derivada, né? A gente integra um de cada vez e depois nós concluímos a operação. Integral de 5x à quarta menos 6x mais 12 dx. Então, o que acontece? Neste caso aqui, na derivada, a gente escorregava o expoente, né, e diminuía um aqui. Na integral, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai somar uma unidade aqui, ó, vai ficar, então, a integral de 5x à quarta é 5x à quarta mais 1, e todo esse meu expoente aqui, da minha função, que no caso a minha função é x, né? Todo esse expoente, ele vai descer dividindo a minha, a minha integral, que é o meu número, né? A minha função, no caso. Então, 5x à quarta mais 1, dividido por 4 mais 1. Beleza? Tranquilo. Fazendo a mesma coisa com o 6x, né?
6x, então, será 6x, aqui é 1, né? Aqui no caso é 1, mais 1. Aqui é 1 fictício, né? 1 tá invisívelzinho, na verdade. Então, aí, beleza. 6x elevado a 1 mais 1, dividido, então, por 1 mais 1. Tranquilo? Mais... Aí, o 12, ele tá sozinho, né? No caso da derivada, quando a gente deriva uma constante, que no caso o 12 é uma constante, né? Quando a gente deriva a constante, ela é zero. Só que nesse caso aqui, como a gente está aumentando e ela não tem nenhuma função perto dela, que no caso seria x, esse camarada aqui, ó, esse dx, ele significa que toda a minha função ela é em relação a x, entendeu? X, x. Se aqui, por exemplo, fosse y, então aqui seria dy. Se aqui fosse h, aqui seria dh, entendeu? Esse camarada ele denota isso, beleza? Então, o que acontece? O 12 está sem nada, a gente vai aumentar, vai colocar o x aqui. Tranquilo? Beleza, então. E o que acontece? Como a integral ela é uma integral que ela não é definida, o que seria uma integral definida? A gente vai falar sobre isso no próximo tópico ali. Integral definida é quando você tem um ponto inicial e um ponto final aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui integral de toda essa operação minha, que vai de 1 a 2, né? Mas como essa integral ela é indefinida, por obrigação, eu tenho que colocar aqui, ó, uma constante. Ah, Gustavo, qual que é o valor dessa constante? Cara, não sei, ninguém sabe. Pode ser qualquer valor, qualquer número existente nos reais. Qualquer valor mesmo. Então, como a gente não sabe, deixa aí. No caso, então, como eu já fiz aqui, né, toda a minha integral, então, vamos colocar a resposta. A integral desse termo vai ser, então, 5x à quinta, né? 5x à quinta dividido por 5, menos 6x ao quadrado dividido por 2, mais 12x mais 6, igual a... Opa, olha que beleza. Esse 5 aqui, ó, posso cortar com esse 5, então vai ficar x à quinta menos 3x ao quadrado, né? Porque o 6 eu corto com 2. Aqui sobra 3. O 12 não tem nada ali. Opa, eu esqueci do x aqui, ó. Então, 12 não tem nada embaixo, né? Só é 12x, nós repetimos. Então, mais a constante. Então, o resultado da minha letra A é isso aqui. Esse tamanho de termo. Aqui. Beleza, pessoal? Essa é a minha letra A. Beleza, então, letra B, né? Minha letra B é a integral de x à quarta, integral de x ao quadrado, que multiplica 2x mais x dx. O que é isso, gente? O que a gente vai fazer aqui? É simples, ó. Esse x ao quadrado aqui, ó, ele está em evidência, ou seja, se ele está em evidência, ele repete nos dois termos aqui, ele está multiplicando pelos dois termos aqui, né? Ai, cadê meu trem? Tá aqui. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 2x, né? E x ao quadrado vezes x. Então, a gente tem que fazer isso. Vai ficar, então, integral de 2x ao cubo mais x ao cubo dx. Por quê? Porque 2x ao quadrado vezes 2x... x ao quadrado vezes 2x é 2x ao cubo. E x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Beleza? Ótimo. Agora vamos desenvolver. Bem simples, ó. A integral de 2x ao cubo será 2x elevado a 3 mais 1, que divide 3 mais 1, mais x ao cubo, x ao cubo, né, mais 1 no caso, x elevado a 3 mais 1, que divide 3 mais 1, mais a constante. Resolvendo, vai ficar 2x à quarta, dividido por 4,
mais x à quarta dividido por 4 mais a constante. Ah, Gustavo, eu posso somar esses dois? Opa, pode. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse 2x divide com 4, vai ficar x à quarta sobre 2, mais x à quarta sobre 4, mais a minha constante. Olha, eu posso deixar desse jeito. Ou se eu quiser fazer o mínimo múltiplo comum e fazer um resultado mais bonito, né? Faço aqui, vai dar 4, né? O meu mínimo múltiplo comum. 4 vezes 2, 2. Vezes x à quarta, 2x à quarta. 4 vezes 4, 4 dividido por 4, 1. Vezes x à quarta, dá x à quarta. 4 vezes 1, 4 dividido por 1 aqui, ó, que aqui tem 1, né? 4 dividido por 1, 4, vezes c, 4c. Posso tirar esse 4 aqui, ó. Vai ficar, então, 2x à quarta mais x à quarta dá 3x à quarta. Mais 4c. Só que aí, galera, eu não posso deixar esse 4 aqui com esse c. Por quê? Na verdade, até posso, né? Porque 4 vezes uma constante dá uma constante também, porque vai dar algum número sem termo nenhum. Eu posso fazer 3x à quarta mais constante, porque isso aqui também vira uma constante. Mas esse aqui é um jeito bem raro de acontecer, bem raro de ser resolvida a integral. Eu prefiro deixar desse jeito aqui mesmo. Prefiro deixar... Peraí, deixa eu apagar. Prefiro deixar assim. Dessa forma. Beleza? Vou pausar aqui. Vamos lá então, aqui, ó. Minha letra D. Integral de 3 cosseno de x mais 2x dx. Então, a integral de cosseno, vamos olhar aqui na nossa continha, integral do cosseno positivo. Ó, a integral minha, aí tá aqui. Ó, integral desse cosseno. Então, eu tenho que vir para cá, certo? Porque olha aqui, ó, o símbolo da integral tá fazendo assim, ó. Então, a integral de cosseno será o seno. É só você lembrar, né? Derivada de seno é cosseno. Então, a integral do cosseno ela tem que ser seno mesmo. Entendeu? Um é o inverso do outro. Lembrem-se disso. Estou falando para vocês lembrar disso, porque daqui a pouquinho a gente vai resolver por substituição ali, a gente vai ter que lembrar desse detalhe. Tranquilo, então. Então, achamos aqui que a integral do cosseno é seno imediato, né? Tem aquele 3 ali, ó. Aquele 3, ele se permanece. Por quê? Porque ele é uma constante. Então, integral de 3 cosseno de x é 3 seno de x. Mais, aí aqui, ó, integral de 2x é 2x ao quadrado dividido por 2. Posso cortar aqui, mais a constante. Então, ficará 3 vezes seno de x mais x quadrado mais a constante. Essa é o meu resultado. Muito simples, muito simples. Deixa eu apagar aqui que tá feio. Beleza. Vamos para a última deste primeiro módulo da aula, né? Integral de 4 sobre x ao quadrado. Quando a gente tinha uma derivada desse tipo, a gente poderia reescrever com x passando lá para cima, trocando o sinal de expoente. Aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, então. Integral de 4x, né, que multiplica, né? Meu Deus do céu. Integral de 4x elevado a menos 2 dx. Podemos fazer igualar desse jeito aqui, que é a mesma coisa. Ótimo.
Então, beleza, então, mesma coisinha, ó. Vai ficar 4x a menos 2 mais 1, porque eu tenho que somar. Quando a gente está integrando, a gente soma uma unidade ali, ó. Então, e embaixo, né, a gente vai descer ali a operaçãozinha. Ou seja, vai ficar o seguinte, vai ficar 4x menos 2 mais 1, menos 1, que divide menos 2 mais 1, menos 1. Esse sinal aqui, ó, do menos 1, eu vou passar ali para cima, porque que é mais, né? Mais com menos dá menos. Então, vai acabar que a minha resposta vai ficar, então vai ficar menos 4x a menos 1, mais a constante. Cara, mas tá bem feinho, né, velho, o x a menos 1 ali. É simples, é só passar ele para baixo de novo. 4, menos 4 dividido por x mais a constante. Ótimo. Matamos mais um aí. Morreu o exercício. Então vamos lá, galera. Agora, integrais definidas. A diferença das integrais definidas para que não são definidas é que nas integrais definidas não teremos o nosso bendito czinho, que no caso é a constante. Por que a gente não tem a constante? Porque a gente tem um lugar onde ela se inicia e um lugar onde ela termina. Ela é bem mais usada para quando a gente quer calcular a área, por exemplo, de sólidos não perfeitos, né? Tipo, sei lá, um pedaço de concreto assim, ó, de jeito aqui, ó. Eu não sei que área é essa aqui. Aí a gente coloca lá ela no plano cartesiano, aí pega os pontos dela e tal, pega os pontos dela, aí faz a integral desse ponto com esse ponto, aí faz a integral desse ponto com esse ponto aqui, integral desse ponto com esse ponto aqui, depois soma, e aí a gente acha a área desse bendito objeto. Só que na nossa matéria, né, graças a Deus não teremos integral definido. Só vou falar rapidinho dela aqui, porque é importante cair em concurso também, né? Isso aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, ela se chama teorema. Ah, eu não vou escrever não, senão vai demorar. Se chama teorema fundamental do cálculo. Essa paradinha aqui, ó. A maioria dos concursos de engenharia do Brasil cai. Se te pedir derivada, pedir cálculo, vai cair essa parada aqui. Ela é bem importante. Então é isso. Qual que é a diferença, então, da integral definida para outra? A gente vai integrar normal a gente vai integrar normal a nossa integral, certo? A gente vai integrar ela normalmente. E depois a gente vai fazer o final menos inicial. Muito simples, não é? Ótimo. Eu trouxe aqui, então, esse exemplozinho aqui, ó. Integral de cosseno de x dx, que vai de 0 até π sobre 4. Vamos lá, então. A integral de cosseno de x, eu já sei, né? Vocês também sabem, né? Depois da colinha ali, que a integral de cosseno é seno. Por quê? Porque a derivada de seno é cosseno, beleza? Então, vamos lá, então. Sabemos que a integral de cosseno de x dx é seno de x. Seno de x não tem constante porque ela é definida. Ou seja, é seno de x que vai de 0 até π sobre 4. Ou seja, de 0, né? 0 está embaixo, π sobre 4 em cima. Π sobre 4 é maior que 0. Então, ela foi até π sobre 4. Então, será seno de π, porque o x é a minha função, é a minha incógnita, né? Então, eu substituo. Então, em vez de ser seno de x, vai ser seno de π sobre 4 menos o inicial, né? Que é seno de 0. E aí, todos vocês sabem, né? Quem foi do período passado também tem a colinha, né? Que o professor passou, que o próprio Anderson também passou no início do semestre passado, tem a colinha. Sabemos aí que seno de 0, ele é 0 mesmo. Seno de 0 é 0. Só que o seno de π sobre 4, quem sabe me dizer quanto vale π nesse caso aqui? Pode desmutar aí e me falar quanto que vale o π aqui.
Ninguém nem no... Vamos ver aqui. Nossa, nem no chat ninguém falou nada. Então, beleza, então, vou falar aqui, ó. Nesse caso, o π, isso aqui, galera, em radianos, tá? Vai cair para vocês em radianos, né? Vocês têm que saber isso aqui, principalmente para complementos de física. Né? Complemento de física, você vê muito isso. Então, nesse caso aqui, o π, ele vale 180, né? Então, é a mesma coisa de escrever seno de 180 dividido por 4, que é seno de 45 graus. Seno de 45 graus, não tem dúvida, não tem segredo, é raiz de 2 sobre 2. Pronto. Acabou. Só isso. Não tem constante porque ela é definida. Tranquilo? Simples assim, não vou fazer mais nenhum exemplo, foi só uma coisa rápida. Vamos para o que realmente importa, né? Que agora, galera, são as integrais por substituição. É aqui que o bicho começa a pegar. Temos a por substituição e temos a por partes. Vamos primeiro para a substituição, que eu acredito que elas sejam... Na verdade, as duas são fáceis, né? Só que aí você tem que pegar o macete. Pegou o macete, já era. A integral por substituição, ela está diretamente ligada à regra da cadeia de derivada. Beleza? Vamos aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia aqui. Regra da cadeia. Seja uma função f de g de x, né? A derivada dela vai ser a função, a derivada da função g de x, a função f de g de x, né? Vezes a derivada de g de x. Esse aqui é a minha regra da cadeia, né? Que a gente viu aula passada. A gente vai chamar esse camaradinho aqui, esse g de x aqui, ó, a gente vai chamar ele de u. Lembra que a gente chamou ele de u? Então, no caso, fica f de u. Nossa, ficou tão feio isso aqui. F de u vezes du. Porque esse camaradinho aqui, ó, esse gelinho aqui, ó, o gelinho, né, é o du. Entendeu? Então é isso. F de u du. A ideia na integral por substituição é fazer o seguinte. Você vai olhar para a sua integral e verificar qual termo você vai substituir por u para fazer a derivada dele. Porque dentro da integral por substituição, tem que ter a função e a sua derivada na mesma integral. Entendeu? A ideia é você observar que tem que existir isso. Se não tiver isso, provavelmente é por partes. Se você não conseguir fazer isso, vai ser provavelmente por partes. Beleza? Eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui. Vamos deixar aqui. Tem essa tabelinha aqui, ó, de integrais de substituição imediata. Ela realmente pode ajudar vocês aí de alguma forma. Depois, se vocês quiserem decorar, viu? Só que é melhor não. Depois vocês pegando o macete, vocês vão tirar de letra. Tem essa tabelinha aí, beleza. A minha letra A, ela é muito fácil. Por que ela é muito fácil? Porque a gente é só olhar para a tabelinha. Essa tabelinha aqui. Que aí você vai entender e você vai achar o resultado. Que no caso é no meu meu primeiro passo aqui, meu primeiro macete aqui dessa tabelinha, a gente vai usar na letra A. Olha aqui a minha letra A. Integral de e elevado a menos 0,4x dx. Então, qual que é a regra aqui? O que está na tabelinha aqui em relação ao e? Derivada de alfa. O que é esse alfa aqui? Ó? Esse alfa é a minha constante. Alfa, x, no caso aqui ele adotou x como sendo a função, mas não precisa necessariamente ser x, pode ser igual eu falei, qualquer letra. Pode ser g, pode ser u, d, sei lá, qualquer letra, entendeu? Mas aqui ele adotou x porque, né, já é hábito e tal.
A gente está acostumado com x, mas é isso. Aí o x é a função e dx fechando a função. A integral, no caso. Então, beleza. Isso aqui é igual a... Você vai repetir, tá vendo que você repetiu? Repetiu o alfa e o x certinho. E o alfa, ele vai passar dividindo o e. Entendeu? Apenas isso. Aí mais a constante, porque é uma integral que não é definida. Então, tranquilo. Então, vamos fazer aqui a letra A rapidão. Será o que? Ó? A integral de e elevado a menos 0,4x dx é igual. Aí eu vou repetir, né? E elevado a menos 0,4x. Aí eu vou passar a minha constante. Quem é a minha constante nesse caso? Menos 0,4. Vamos passar ela dividindo. Menos 0,4 mais a constante. No caso, então, a minha integral é igual a... Aqui é mais, né? Mais com menos é menos. Então, vai ficar menos e elevado a menos 0,4x dividido por 0,4 mais a constante. Beleza? Ficaram dúvidas aí com vocês ou não? Ficou tudo tranquilo? Beleza, ninguém falou nada. Tranquilo. Ah, obrigado. Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho, mas ainda assim é tranquilo. Tá. Pode falar. É ali no jogo de sinal, entre o mais e o menos, no E. Tipo assim, se não sacar aquilo lá, tem como errar o resultado ou não? Ou tipo... Não, é porque na verdade você pode deixar. Na verdade, não é que. Você não pode deixar, você não pode. Você tem que fazer o jogo de sinal, sim. Se você não fizer o jogo de sinal, deixar desse jeito aqui, ó, o professor vai considerar como incompleto. Entendeu? Se você deixar mais e elevado a menos 0,4x sobre menos 0,4. Ele vai considerar isso aqui como incompleto. Aí, dependendo do professor, ou ele considera meio, ou ele erra sua questão, entendeu? Tem que fazer o joguinho de sinal sim, tá? Valeu. É nóis. Beleza, então. Aí vamos para o segundo exercício. Lembra que eu falei, ó, dentro da integral, você tem que achar a função e dentro dela você tem que achar a derivada dela. Ou seja, o que acontece? Se eu escolher o meu 2x sendo o meu u para ter que derivar ele, eu derivando o meu u, eu vou ter 2 apenas. Tem algum 2 aqui, fora esse, que eu chamei de u? Não, não tenho 2 aqui. Tem esse quadrado aqui, mas esse quadrado não significa que ele é 2, que ele é constante, entendeu? Então eu não posso nomear ele como sendo o meu u para fazer essa integral. Não posso. O que acontece então? Vamos pegar o outro aqui, ó. Tem esse x quadrado aqui, não tem? Esse x quadrado, se eu chamar ele de u e derivar ele, caraca, velho, olha lá, ó. Ficou 2x. Olha o 2x aqui, que delícia. Nossa, olha que beleza. Maravilha, então. É ele que eu vou chamar. Deixa eu só organizar isso aqui, que tá tão feinho, né? Vamos lá, então. Então, beleza, ó. Eu já achei quem que eu vou chamar de u. Que eu tenho que chamar alguém de u aqui. Eu vou chamar de u o meu x ao quadrado. Esse termo aqui, ó. Por que, Gustavo, que você chamou ele de x ao quadrado? Porque quando eu derivar ele, vai aparecer 2x. Olha que beleza, ó. D de u em relação a x é igual a 2x. Opa, achei ele, ó. Tem o 2x ali. E esse 2x aqui, ó. Então, tranquilo. Só que aí,
que acontece? Eu não posso deixar desse jeito, ó. Eu não posso deixar du sobre dx. Eu tenho que passar o dx para cá. Porque eu passando o dx para cá, vai ficar, ó, du é igual a 2x dx. Nossa, igualzinho, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver, ó. 2x dx tá aqui, ó. Pera, rapidinho, deixa eu apagar ali. O 2x dx, ele tá bem aqui, ó. Ó, o meu dx, o meu 2x. Tudo isso aqui, ó, é o meu du. Beleza? Olha que beleza, então, como é que vai ficar? Vai ficar a integral de e elevado a u, porque o meu u é o x ao quadrado, né? E elevado a x ao quadrado, então é e elevado a u. Vezes du. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meu du. Tranquilo? Então, ficou bom demais isso aqui, ué. Por que ficou bom demais isso aqui? Cadê? Qual que é a integral de e elevado a u? A integral de e elevado a x? A integral de e elevado a qualquer letra? A integral de e elevado a qualquer letra é o próprio e elevado a qualquer letra, que no caso é e de u, mais a constante. Tá, Gustavo, mas quem que é meu u então? Uai, meu u é o meu e elevado a x ao quadrado mais constante. Então, no caso, essa é a minha respostinha. Ficou dúvida aí com vocês? Peraí, deixa eu pausar aqui. Então, vamos lá, galera. Eu tenho que ver aqui qual desses termos eu vou chamar de u para ter que derivar e na derivação dele, né, ter um termo daquele resultado na integral. Por exemplo, se eu chamar de x ao quadrado aqui de u, x ao quadrado, né? Peraí. Se eu chamar o x ao quadrado de u, quando eu derivar u, vai ficar 2x. Não tem nada de 2x aqui, ó, no resto da minha integral. Então, não posso chamar ele de u. Eu vou chamar de u o meu x ao cubo ali, ó. Vou chamar de o meu u de x ao cubo. Por que, Gustavo, que eu vou chamar o meu u de x ao cubo? Porque quando eu derivar o u em relação a x, eu vou ter 3x ao quadrado. Opa! Tem um x ao quadrado ali, não tem? Bom demais. Só que nós não temos esse 3. Esse 3 ele arrebentou comigo. Nossa senhora, ele acabou com tudo. Porém, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, em vez de fazer du é igual a 3x quadrado vezes dx, né, que eu passei o dx aqui multiplicando, eu vou isolar o meu dx. Então, meu dx será du sobre 3x quadrado. Beleza? Tranquilo. Vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Tá, 3x quadrado. Agora, nós vamos fazer, então, e renomear a minha integral. Renomeando a minha integral, vai ficar o seguinte. Integral de x quadrado. Integral de x quadrado. Que multiplica o meu cosseno de u, né? Porque meu u é o x ao cubo, certo? Não pode esquecer. Aí, temos o meu du ali, o meu dx ali, ó. Quem que é meu dx? Meu dx é du sobre 3x ao quadrado. Opa, esse x ao quadrado está multiplicando e tenho esse 3x ao quadrado dividindo. Ou seja, passo a vara, ó. Eu corto mesmo, sem medo. Vai ficar integral de cosseno de u, né? Perdão, cosseno de u du sobre 3. Esse 3 aqui tem um imaginário, né? Não podemos esquecer disso. Tem o imaginário. Ou seja, isso aqui significa que é 1/3, é a terça parte de cosseno de u.
Então, esse 1/3, ele é a minha constante. Eu posso passar ele aqui para fora, ó. Posso transmitir ele aqui para fora. Ou seja, vai ficar a integral, quer dizer, vai ficar 1/3 que multiplica a integral de cosseno de U du. Olha que delícia. Então, ficou 1/3 de integral de cosseno é seno, certo? Por quê? Porque a derivada de seno é cosseno. Então, fica seno de U mais a constante. Quem que é meu U? É x ao cubo. Então, fica 1/3 de x, de seno de x ao cubo mais a constante. Então, esse é o meu resultado. Ficaram com dúvida? Beleza. Agora vamos para o nosso último exemplo da integral por substituição. Tá. Aqui é o seguinte. Vai dar certo só se você nomear um deles como sendo U para chegar no resultado. Se você nomear o outro como sendo resultado, como sendo U, quer dizer, se você nomear o errado, né, sendo U, lá na frente você vai empacar, você vai travar na hora, vai falar, nossa, não sei como é que eu resolvo aqui e me ferrei. Vai ter que iniciar tudo do início de novo, renomeando como U o outro que você não tinha nomeado, né? Então, nesse caso aqui, eu vou nomear o de baixo, tá? Quando vocês verem algo parecido com essa questão assim, ó, vocês sempre renomeiam o de baixo. É uma dica, tá? Que eu dou para vocês. É uma dica, tá? Espera aí rapidinho, deixa eu só falar aqui. Opa, voltando aqui então. Vamos lá, voltando aqui então, né? Vou nomear então como o de baixo, tá? Só que aí tem um porém também. Esse de baixo aqui, ó, ele é seno ao quadrado de x. Isso aqui significa que é seno de x ao quadrado. Eu vou renomear só o seno de x, entendeu? Eu vou nomear ele como sendo U, só o seno de x. Lá na frente vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Então o meu U, ele é o seno de x apenas. Ele não é seno ao quadrado de x, ele é só seno de x, tá? Beleza, então, o meu U é o seno de x, tá? Então, a minha derivada de U em relação a x, né? Derivada de seno é cosseno. Então, cosseno de x. Então, meu du, ele é cosseno de x dx. Opa, só que se eu deixar desse jeito aqui, eu também não vou conseguir, lá na frente, resolver a minha integral, né? Por exemplo, não desse jeito aqui, eu não consegui identificar dessa forma bonitinha se tem algum termo na equação, na integral, que esteja daquela forma ali bonitinho só para eu jogar e pronto. Não tem como, porque tem que fazer mais outra operação ali. Então, eu vou ter que fazer da outra forma, daquele jeito mesmo. Deixar em função, isolar o meu dx, né? Vai ficar du sobre... Aqui falta um x. Vai ficar du sobre cosseno de x. Ótimo, tranquilo. Agora, nós vamos fazer a substituição na integral. Ó. Vai ficar a integral de cosseno de x dividido... Ó, o meu u, ele é só uma vez o seno de x. Então, como ele está ao quadrado, será u ao quadrado. Beleza? Vezes, ali está dx, não é? O meu dx, ele é du sobre x. Então, du sobre cosseno de x. Olha que maravilha, ó. Passa a vara no cosseno de x, passa a vara nesse cosseno de x aqui. Então, fica a integral de 1 sobre u ao quadrado du. Ó, se não tivesse, se esse termo aqui, ó, ele não tivesse ao quadrado, se ele tivesse só seno mesmo, era muito simples. Por quê? Porque a integral de 1 sobre u é ln de u. Então, já matava a charada, certo?
Só que não, tem esse quadrado aí, então eu não posso usar essa definição, né? Eu tenho que fazer a propriedade dos exponentes, do expoente. O número que está no denominador, se ele está elevado a alguma coisa, eu passo ele para cima invertendo o sinal. Ou seja, vai ser integral de u elevado a menos 2 du. Que é igual, então, a... Vai ser u menos 2, aí soma uma, né? Soma uma unidade. E embaixo, divide menos 2 mais 1, mais a constante. Vai ficar menos 2 mais 1, então vai ficar u elevado a menos 1, dividido por menos 1 mais a constante. Aqui fazendo o joguinho de sinal, mais com menos dá menos, então vai ficar menos u elevado a menos 1 mais a constante. Terminando então, porque eu não posso deixar o menos 1 ali, ó. Terminando então. Meu Deus, escolha essa merda. Menos u elevado a menos u elevado a menos 1 mais a constante. Ou seja, vou passar o u para baixo. Vai ficar menos 1 sobre u mais a constante. Quem é o meu u? É o seno de x. Então vai ficar a minha resposta final é menos 1 sobre seno de x mais a constante. Ótimo. Essa é a minha resposta final. Ali é elevado a menos 1. Oi, o quê? O menos 1 é elevado a menos 1 também. Ou não? Como assim? Onde você tá vendo isso? Fala aí de novo. É porque esse U aí... Gravando, então, vamos lá. Integrais agora por partes, né? As integrais por partes, elas também têm alguma coisa a ver. Qual é a relação que elas têm com a integral, que a integral por parte tem com a derivada? Com a regra do produto. Vamos relembrar a regra do produto? Sendo duas funções u e v, vamos derivá-las. Derivando elas dá u, deixa eu fazer aqui em cima, e menor, para caber nesse cantinho aqui. Para caber nesse cantinho aqui, para não ter problema. Vamos lá, então. Sendo duas funções u e v, vamos derivá-las. Vamos derivar. Qual que é a regra do produto? Derivada do primeiro, multiplica o segundo. Só que dessa vez aqui eu vou fazer o seguinte. Eu não vou representar pela linhazinha aqui. Eu vou representar por du para ficar mais bonitinho, para vocês entenderem, igual tá aqui, ó. Igual tá aqui. du e u' é a mesma coisa, entendeu? Mas vou fazer dessa forma que tá aqui, para vocês entenderem melhor. Derivando, então, fica o seguinte. du vezes v mais u vezes dv. Beleza? Tranquilo. Aí agora nós vamos integrar todos os termos aqui. Ou seja, nós vamos integrar aqui, nós vamos integrar aqui, e nós vamos integrar aqui. Beleza. Como eu integrei aqui, ó, integral de derivada, integral de derivada? Não, então a gente corta, porque são inversos. Vai ficar u vezes v, que é igual a integral de du vezes v mais integral de u dv. Opa, esse camaradinho aqui, ó, eu vou passar ele para o primeiro termo. Ficará o seguinte, então, ó, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de du. Não, eu vou fazer v. Integral de v du. Ó, é a mesma coisa. É igualzinho.
Deusinho tá aqui, meu chapa. Que isso, hein? Acho que eu fiz macumba, não fiz não? Mas vocês viram lá, então, é desse jeito, é da regra do produto de derivada que a gente estuda a integral por partes, beleza? Mas vocês não precisam decorar por que veio isso aqui não, porque só quis demonstrar para vocês. Vocês têm que decorar isso aqui, ó. Integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Agora, o que vocês têm que ter a noção na hora de resolver integral por parte? O que vocês têm que entender ali na hora? O que vocês têm que entender ali na hora para poder resolver? É o seguinte, você vai ter dois termos lá, porque é regra de produto, né? Então vai ter duas funções lá. Uma delas você vai chamar de u. A função que você chamar de u, você vai derivar ela. Olha aqui. A que você chamar de u, você vai ter que derivar ela aqui, ó. Ó, ela, a derivada dela aqui. E a que você chamar de dv, você vai ter que integrar ela. Beleza? Ou seja, na hora lá que você verificou no exercício, aí você falou, não, esse aqui é bom de derivar. Então, ele você vai chamar de u e o outro você chama de v, de dv. Ah, Gustavo, não entendi nada que você falou. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo, que vocês vão entender certeza o que eu estou falando. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Resolva as integrais por partes. Integral de x seno de x dx. Beleza, então. Olha aqui. Temos dois termos. Temos o x e temos o seno de x. Temos dois termos. Temos duas funções, né? Qual que eu vou chamar de u, qual que eu vou chamar de v? O que acontece? Esse x aqui, ó, ele não tem constante, ele não tem nenhum número aqui, quer dizer, aqui tem um 1, né, no caso, né, um imaginário. Mas ele não tem, tipo, quadrado, ele não tem cubo, ele não tem nada. Ele tá sozinho, tá? Nossa, ele tá bom demais para derivar, então, ué. Ele tá ótimo para derivar. Então, acho que eu vou chamar ele de u. Então, meu u será o meu x. Qual que é a minha derivada de u? É derivada de x, derivada de u, no caso, né, em relação a x, né? No caso, derivada de x é 1. Porque não tem nada, não é 3x, não é, sei lá, 4x aqui. Na verdade, aqui tem um imaginário, né? Então, eu vou só tirar a letra e ficar só com a constante, que é 1. Ou seja, o meu du, ele será igual ao meu dx. Guardem isso. O que eu fiz aqui? Eu só passei o dx multiplicando aqui, ó. Du igual a dx. Tranquilão? Ótimo. Então, agora, o meu restante aqui, ó, é o dv. Meu dv. Meu dv é igual a seno de x. Bosta. Será o do meu dv, então, é o meu seno de x dx. Que é o restante aqui, ó. É o meu restante. Ótimo. Aí agora aqui, o que acontece? Eu vou integrar dos dois lados, para eu poder achar o meu v. Integral de dv é igual a integral de seno de x dx. Olha que beleza. Integral da derivada, ou seja, cancelam, entendeu? Ou seja, vai ficar só v aqui, ó. Então, meu v é a integral de seno de x. Eu tenho que achar ali quem que é a minha integral do seno de x. Tem a nossa colinha ali, ó. Vamos olhar a nossa colinha. Integral de seno de x. Ó, o meu seno de x está aqui, né? Esse aqui é o meu seno de x. Integral dele é o meu menos cosseno de x. Ótimo. Vamos voltar aqui. Integral de seno de x, então, será meu menos cosseno de x. Eu não vou colocar a constante aqui. Por que eu não colocarei a constante aqui? Ainda. Porque eu ainda vou ter que integrar mais uma vez o meu v aqui nessa parte. Então, é naquela parte que eu vou colocar a minha constante, tá? Posso colocar ela no final sem problema nenhum. Então, beleza. Vou deixar sem constante aqui. Vai ficar, o meu v, então, ele é cosseno de x, tá bom? Menos cosseno de x, perdão.
tem o sinalzinho ali, não esqueça. Mas eu posso deixar o dx ali junto também? Não, porque aqui, ó, esse dx aqui, ó, significa que você está integrando. Se você integrou, o dx sai também, ele Você some. integrou, automaticamente ele já assumiu. Isso, o dx some, exatamente. Esse dx Tá. aqui, esse outro dx aqui, ó, ele é do meu du, entendeu? Ele não é da fórmula igual a esse. Ele é do meu du, entendeu? Uhum. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, então. Tranquilo, então. Aí, beleza. O que, que a fórmula me diz? Ó, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Beleza, então. Vai ser, então, aqui a minha integral de... Deixa eu vou até escrever aqui, ó. X sin x dx é igual. Quem é meu u? Meu u é x. Eu vou apagar esse traço que eu fiz aqui no x. Eu vou até fazer o seguinte aqui. O meu u, então, é o meu x. E o meu v, ele é menos cosseno x. Então, tá tranquilo. X, integral de x seno de x dx será u é x, v é menos cosseno de x. Aí, vindo aqui na fórmula, ó, integral de v vezes du. Ou seja, integral, aqui será então, menos a integral de v. Quem é meu v? Menos cosseno de x. Integral de menos cosseno de x. Quem que é o meu du? Aí, o meu du, ele é igual a dx. Então, vem aqui, ó, como está em x aqui, eu posso escrever dx aqui. Dúvidas aqui ou não? Não, de boa. Tranquilo, né? Tá. Então, finalizando. Tá tranquilo. X vezes menos cosseno de x é menos x vezes cosseno de x menos. Aí, o que que acontece? Integral de menos cosseno de x dx, vamos voltar aqui, ó. Integral de menos cosseno de x é menos seno de x. Ou seja, vamos voltar aqui. Integral de menos cosseno de x é menos seno de x. Aí aqui, agora, nesse momento, eu coloco a minha constante. Finalizando, então, agora, finalizado. A minha integral é menos x vezes cosseno de x, menos com menos, mais seno de x, mais a constante. Então, essa é a minha resposta. E aí, o que vocês acham? Abaixa um pouquinho aí, Gustavo. Deixa eu ver de novo nessa linha de cima aí. Espera aí rapidinho. Deixa eu só circular de vermelho a resposta. O que vocês acharam? Tranquilo? Tranquilo. Ah, tá. Tem que pegar. Então, tá, dá pra. Então a integral aí é menos x vezes o cosseno de x mais seno de x mais cosseno, mais c. Isso. É porque ó, eu só substituir, ó, u v menos integral de v du, né? Só substituir, ó, eu renomeei o x sendo meu u, e o meu v eu fiz aqui a continha, que o meu v se deu como menos cosseno de x. Aí eu só substituir na fórmula. Quem é meu u? Meu u é x. Quem é meu v? Menos cosseno de x. Menos, né, a integral de u dv. Quem é meu u?
Quer dizer, desculpa, integral de v du. Quem é meu v? É o menos cosseno de x de novo. E quem é meu du? O meu du é dx. Apenas isso, Alô. entendeu? Tranquilão? Depois, se você tiver realmente com dúvida mesmo e tal, é só verificar isso aqui de novo lá no YouTube, né? Essa aula aqui, você vê, sei lá, 50 vezes se for necessário para você entender. Mas eu tenho certeza que vai ter uma hora que você vai entender. Pode ficar despreocupado quanto a isso, tá? Vamos então para o outro exercício. Integral de ln de x dx. Se eu colocasse aqui integral de 1x dx, qual seria a minha resposta? Ia ser ln de x dx. Não, isso é só ln de x, o dx sai, né? Porque quando eu como integrei... Exatamente, mas a constante. Exatamente isso. Tranquilo. Mas não é 1 sobre x que está ali, é ln de x. E aí, não existe a integral de ln de x imediata, não existe. Ela é desconhecida. Se existe, ninguém descobriu até hoje, nem os matemáticos mais top do mundo aí descobriu. Mas tem uma forma da gente descobrir a integral dela, que é como? A gente pode reescrever essa integral dessa forma aqui, ó. Integral de 1 vezes ln de x dx. Agora sim, ó, tem dois termos. Eu tenho só o número 1, que é a constante, e só o ln de x. Aí o que acontece? Se eu chamar o 1 de u, ferrou tudo. Por quê? Porque a derivada minha de u vai ser zero, porque a derivada da constante é zero. Então eu não posso chamar o meu u de u. Para quem que eu sou obrigado a denominar de u aqui nesse caso? O meu ln de x. Entenderam? Então, beleza. Meu u é igual a ln de x. Du é igual, derivada de ln de x é... Peraí, em relação a x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Professor, Oi. só que aí no caso é porque só tinha o ln de x, né? No caso, se tivesse outro que pudesse ser mais fácil de derivar, era melhor derivar o ln de x, porque ele já tem uma derivada do que integrar ele, sendo que ele não existe, né? Uma integral Isso. dele. Quando tiver ln de x, é até um macetezinho para vocês, né? Se tiver desse jeito aqui, uma integral de um produto, igual tá aqui, podia, em vez de ser 1 aqui, podia ser x, por exemplo. De ser x, ln de x, por exemplo. Você obrigatoriamente tem que denominar o ln de x sendo o seu u. Porque se você chamar ele de dv depois, você vai empacar, porque não existe integral de ln de x imediata, não existe. Não descobriram até hoje. Então, você tem que chamar o seu ln de x sempre de u, para dar certo. Então, voltando, né? Vai ficar du sobre dx, né? Derivada de 1 em relação a x, é 1 sobre x. Aí eu vou passar o meu 1 sobre x, o meu dx, o meu dx multiplicando aqui. Beleza. Ficou assim, ó, o meu du, então, ele é 1 sobre x dx. Tranquilão? Vocês estão escutando barulhos externos aqui? Isso tá, Nossa tá alguém senhora. rindo. É minha mãe aqui rindo. Então, vamos lá, então. Retornando, né? Meu du, então, deu 1 sobre x dx. Tranquilo. Agora, o restante é o 1 ali, não é? O resto ali é 1 dx ali que sobrou. Então, meu dv será 1 dx. Então, integrando os dois termos dos dois lados, dv, integral de dv é igual a integral de 1 dx. Corta integral de derivada, vai sobrar só o v. V é igual a integral de 1 dx. Opa, se eu estou integrando 1 em relação a x, a integral de 1 é x. Apenas isso. Beleza. Agora vamos substituir na forma.
integral de ln de x dx é igual a... Quem é o meu u? O meu u é o ln de x. Então vai ficar ln de x. Quem é meu v é x. Menos a integral de v. Quem é meu v também? É o meu x. Integral de x. E quem é o meu du? 1 sobre x dx. Então, integral de x multiplica 1 sobre x dx. Olha que maravilha, galera. Eu posso passar a vara, ó. Passar a vara aqui, passar a vara aqui. Então, minha integral de ln de x dx é igual a... Olha, eu vou trocar aqui, ó. Vou escrever diferente. Eu vou escrever x vezes ln de x. Tanto faz, tá? Não tem problema nenhum isso aqui. Menos. Aí agora aqui, ó, eu vou reescrever. Vai ficar, de novo, integral de 1 dx. Então, resolvendo, terminando o exercício, vai ficar x vezes ln de x menos integral de 1 em relação a x é x. Então, x mais a constante. Esse é o meu resultado. Bugou? Deixa eu pausar aqui. Então, vamos lá, galera. Ó, temos essa questão aqui. Integral de x vezes e elevado a 3x dx. Esse x sozinho aqui, ó, nossa senhora, ele tá muito gostoso de chamar de u. Então, vou chamar ele de u, sim. Por quê? Porque o que eu chamar de u, eu vou derivar. Então, derivar x é muito simples. Então, chamo ele sim de u. Então, minha derivada de 1 em relação a x é 1. Então, meu du é igual a dx. O meu dv, vamos pegar o resto e chamar de dv. Meu dv é e elevado a 3x dx. Olha que delícia. Integrando os dois lados. Corto aqui com aqui, vai ficar só v. Integral, olha, lembra lá, hein? Da tabelinha por substituição e tudo mais. Temos a integral de e elevado a alguma coisa dx. É simples, integral de e elevado a x, eu vou repetir, né? E elevado a 3x. E o alfa, que no caso é a constante aqui, que é o 3, eu passo ele dividindo. Então, meu v é e elevado a 3x dividido por 3. Tranquilo? No caso, o x não desce não, né? O x não desce, porque ele é a função, ele não desce. Posso reescrever ele assim, ó. 1/3 de e elevado a 3x. Posso escrever da mesma, não tem problema, tá? Vocês escolhem aí o jeito que vocês nomeiam. Ótimo. Vamos lá, agora, resolver a questão. Derivada de x elevado a 3x dx é igual. Quem é o meu u? É x. O meu v é... Vamos lá, então. É u, que é x, vezes e elevado a 3x sobre 3. Eu gosto de escrever assim, tá? Vocês preferirem escrever 1/3 na frente, não tem problema também não. Eu prefiro assim. Menos a integral de v du. Então, eu vou integrar de novo aqui, ó. Vou integrar de novo esse termo. E elevado a 3x sobre 3. Du. Quem que é o meu du? É dx. Então, dx aqui. Tranquilo. Esse 1/3 aqui, ó, da minha integral aqui, esse 1/3, eu posso tirar ele da minha integral. É uma propriedade da integral, ou seja, posso escrever x vezes elevado a 3x sobre 3 menos 1/3,
que multiplica a integral, que é e elevado a 3x dx. Beleza? Vamos lá. Integral de x elevado a 3x dx é igual a... Repetindo, x vezes e elevado a 3x menos 1/3. Aí aqui é a mesma coisa, né? Olha lá, ó. Integral de e elevado a 3x é a mesma coisa. Aí multiplica, né? E elevado a 3x sobre 3 também, né? Porque eu integrei, mais a minha constante. Vamos reescrever x vezes e elevado a 3x dividido por 3 menos 1 vezes 1 vezes e elevado a 3x é e elevado a 3x. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 aqui, mais a constante. Nossa, mas o e elevado a x, ele tá repetindo, não tá? Olha aqui. Ele está repetindo nessa operação aqui e ele está repetindo nessa operação aqui. Opa, não, peraí. O C não entra, não. E ele está repetindo aqui, ó. Eu posso escrever a resposta é essa, entendeu? Mas se eu quiser deixar melhor, mais harmônico a resposta, eu posso escrever dessa forma. X elevado a 3x dx é igual a... Ele está deixar em evidência, olha que beleza. E elevado a 3x sobre 3, que multiplica x menos 1 sobre 3, né? Por quê? Porque o e elevado a 3x sobre 3, o 3 está embutido no 9 aqui, ó, porque 3 vezes 3 é 9, não é? Então, aí eu posso escrever dessa forma, mais a minha constante. Dúvidas? Galera, então esse é o Não vou nosso... falar nada não, mas esse LN é chato demais, nossa senhora. Sei, Tá você doido. acha? Vamos lá, então. Galera, então, o último exercício, integral de x ao cubo, ln de x. Vamos lá. Obrigatoriamente, como tem o ln de x aqui, ó, obrigatoriamente eu chamo ele de u. Então, meu u é ln de x. Então, meu du em relação a x, derivada de 1 em relação a x, né, é 1 sobre x. Du é igual a 1 sobre x vezes dx. Deixa desse jeitinho, tá bom? O restante é o meu dv. O restante, então, é o meu dv. Então, dv é igual a x ao cubo dx. Integro dos dois lados. Cancelo integral com derivada, fica v é igual. Integral de x ao cubo é x à quarta. O 4 está aqui, passa dividindo. Ótimo. Então, meu v é esse. Tranquilão? Dúvida não, né? Beleza. Eu já fiz meio direitinho aqui já. Já fiz direto. Ótimo, então. Agora, vou tocar na formulazinha, né? Integral de x ao cubo, ln de x dx é igual a... Quem é o meu u? Ln de x. Quem é o meu v? X a quarta sobre 4. Eu posso, tanto faz, posso trocar de ordem. Então, vou trocar de ordem aqui para não atrapalhar vocês depois a entender, né? Posso fazer aqui, ó, x a quarta sobre 4 vezes ln de x menos a integral de v du. Integral de v, novamente aqui, integral de x a quarta sobre 4 du, né? Quem é o meu du? É 1 sobre x dx, ou seja, coloco aqui, ó, 1 sobre x dx.
olha que beleza, eu posso cancelar a potência 4 com esse x aqui, ó. Ficando, então, assim. Integral de x ao cubo ln de x dx é igual a x à quarta sobre 4 vezes ln de x. Aí o que acontece? O x à quarta aqui, ó, ele vai ficar 3. E esse, ó, eu já vou fazer o seguinte, ó, tem 1/4 aqui, ó, tá vendo? Esse 1/4 eu posso tirar ele para fora da integral. E multiplicar pela integral, né, lógico. Ou seja, vai ficar o seguinte, x ao cubo dx. X ao cubo dx. Então, continuando embaixo aqui, ó. X à quarta sobre 4 vezes ln de x menos 1/4. Integral de x ao cubo é x à quarta. Não, peraí. Já estou fazendo a integral, né? Então, integral de x ao cubo é x à quarta. Aí eu passo 4 dividindo de novo, mais a constante. Ou seja, terminando aqui então, x à quarta dividido por 4 vezes ln de x. Aí, ó, 1 menos 1 vezes x à quarta menos x à quarta. 4 vezes 4, 16. Mais a minha constante. Opa, o x à quarta ele tá repetindo aqui e ele está repetindo aqui também. O 4 está dentro do 16, ou seja, o que eu posso fazer? Colocar em evidência. Vai ficar então x à quarta sobre 4, que multiplica o ln de x menos x à quarta aqui, ou seja, 1. 4 aqui com 16 aqui, ou seja, tem 4 vezes o 4 aqui dentro. Ou seja, 4 vezes 4, 16, né? Ou seja, que fica sobre 4, mais a constante. E é isso. Finalizamos. Dúvidas? Não, tudo certo. Oh, essa foi massa. Essa foi massa? Eu gostei. Oh, valeu demais. Deixa eu só finalizar aqui. Então é isso, galerinha. Matéria concluída, né? Esse aqui é tudo que nós precisamos saber de integrais para equações diferenciais. Vejo vocês, então, na próxima aula. Na próxima aula já começamos o conteúdo da matéria desse semestre, tá bom? Até hoje foi revisão. E é isso. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado e até logo. Oh, valeu, professor.